uma manhã João do Rio. Né? Continuando o tema Rio de Janeiro, o João do Rio foi uma figura extremamente interessante, né? O sujeito era filho de um professor do Colégio Pedro II, professor que era positivista, né? Casado com uma mulata, né? Eles tiveram o João do Rio, e que na verdade é apenas um dos mais de 12 pseudônimos que o Paulo, o Emílio, Paulo Barreto teve, né? Que era esse filho do professor do Pedro II. E o João do Rio é uma figura interessantíssima. Ele não cursa faculdade, né? Ele entra muito cedo no jornalismo, aos 17 anos. E ele era um outsider, né? Porque, embora de classe média, não era uma família muito abastada. Ele era mulato, ele era obeso, e ele era homossexual. Se vestia de uma maneira que para a época era considerada escandalosa, rolavam sempre boatos sobre ele, sobre a sexualidade dele. Ele foi muito atacado por isso. Mas ele era extremamente talentoso enquanto cronista, enquanto repórter. E ele foi capaz de fazer uma coisa, novamente são os outsiders que nos salvam, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha só, o mundo é dos caretas, e olha o que eles fizeram. Né? Então, são os loucos, são os estrangeiros, são os outsiders, né? Que não tem compromisso com o status quo, a reprodução do status quo, que arejam a nossa mente. E o João do Rio fez isso. Ele vai fazer um mergulho no Rio de Janeiro. Em 1904 ele publica um livro chamado As Religiões do Rio, que ele foi visitar os candomblés do Rio de Janeiro. Nunca ninguém tinha feito isso. Né? Ele foi visitar as mesquitas do Rio de Janeiro, os cultos muçulmanos que tinha do Rio de Janeiro. Nunca ninguém tinha feito isso. Ele foi visitar os templos protestantes do Rio de Janeiro. Gente, em 1904. Né? E ele escreve um livro fantástico, que aquilo é uma realidade tão desconhecida da opinião pública, ou seja, a opinião pública traduz classe média branca careta. Isso é a opinião pública. Quando se fala opinião pública, na verdade é isso. Né? A classe média branca careta falou que aquilo era inventado, que aquilo não existia no Rio de Janeiro. Aí foi preciso que uma sociedade lá de antropólogos assim, deram um prêmio para o João do Rio e falaram assim, isso foi uma investigação fantástica. E aí, em 1908, ele ataca novamente, ele escreve um livro chamado A Alma Encantadora das Ruas, que ele sai como um Flaner, né, inspirado sobretudo em Baudelaire, né, ele tinha inspiração no Baudelaire, no Oscar Wilde e tal, e ele sai para mostrar um Rio de Janeiro que ninguém conhecia. Ele vai na prisão, ele vai no lugar onde tinha chineses que fumavam ópio no Rio de Janeiro, em 1908, ele vê os meninos que viviam de tatuar as pessoas nas ruas, então ele pergunta que tatuagens mais faziam com mais frequência. O vendedor de livros que não vendia na livraria, não era a livraria Garnier, era o cara que vendia o livro para o marinheiro. Então ele vai perguntar, pô, que livro que você vende, né? Para ele saber o gosto das classes populares. Quer dizer, ele faz um mergulho no Rio de Janeiro, que estava sendo atacado pelas reformas de Pereira Passos, né? Tinha sido atacado, um Rio de Janeiro que queria ser varrido por debaixo do tapete, e o João do Rio vai, e o interessante é o seguinte, é que ele não era socialista, comunista, revolucionário, muito pelo contrário. Ele gostava do bom e do melhor, gostava de champanhe, de comida, de sofisticação. Ele torcia o nariz para os lugares que ele ia, entendeu? Falava, pô, mas esse lugar é meio nojento. Mas ele tinha uma curiosidade, novamente, ele tinha algum espírito de humanidade, dizer, não, peraí, ele conseguia encontrar. Às vezes ele não encontrava humanidade, às vezes ele encontrava vilania, por exemplo. O pessoal que trabalhava nas funerárias, né? Os urubus, como eram chamados, como é que eles ficavam, os golpes que eles davam e tal. Mas o João do Rio tinha daquele de letra, ele mostrava Rio de Janeiro nessa maravilha que vocês pensam, não. Na época que se falava, né, do Rio de Janeiro, Paris tropical, ele está mostrando um outro Rio de Janeiro. Então essa é a proposta para o mês que vem, a gente falar uma manhã de João do Rio, se vocês quiserem. Tá bom, gente?